minha Luninha, O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Estimado rádio ouvinte, Vem, ó Deus, nos estimados defender. amigos da rádio RU, nós estamos retomando, nesse momento, com essa fala, os temas da doutrina social cristã. Estamos tendo uma sequência de falas, de conversas sobre esses temas centrais da nossa fé cristã, aplicado à nossa realidade social, econômica e política, né? Que é a doutrina social da igreja. E hoje vamos, então, continuar um pouco ainda esse tema que nós vimos falando sobre a propriedade e o uso dos bens materiais. E a função social da propriedade, que é uma coisa muito importante. E vamos, inicialmente, de novo, invocar as luzes do Espírito Santo para que possamos nós também cumprir esta missão que Deus nos dá de sermos sal e luz da terra e sermos aqui na terra os continuadores da obra de Deus, uma obra de justiça e fraternidade. E vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos ilumine, tomando a oração do Papa João XXIII, oração ao Divino Espírito Santo. Ó Espírito Santo, termina em nós a obra começada por Jesus. Dá entusiasmo ao nosso apostolado e atinja a todos os homens e todos os povos, resgatados todos eles pelo sangue de Jesus. Acelera em cada um de nós o despertar de uma profunda vida interior. Apaga em nós a autossuficiência e eleva-nos até ao nível de uma humildade santa, do verdadeiro temor de Deus, da coragem generosa. Que nenhum apego terrestre nos impeça de honrar a vocação a que fomos chamados. Que nenhum interesse possa, por covardia nossa, abafar dentro de nós as exigências da justiça. Que cálculos medíocres e mesquinhos não conduzam às estreitezas do nosso egoísmo os imensos espaços da caridade. E continua a oração do Papa João XXIII ao Espírito Santo. Que grande seja em nós a procura da verdade, até a pronta aceitação do sacrifício, mesmo até a cruz, até a morte. E que tudo seja, enfim, uma resposta à oração suprema de vosso Filho, que ele dirigiu ao Pai. E que essa graça, espírito de amor, pela força e vontade do Pai e do Filho, se derrame sobre toda a Igreja, sobre todas as instituições, sobre todos os povos e sobre cada um de nós. Amém. Então, caros ouvintes, estamos então iniciando mais esta unidade sobre a doutrina social da igreja, falando sempre da destinação dos bens, o uso correto dos bens, segundo a doutrina social da igreja. Os bens são algo útil e bom, são dons de Deus para todos nós, mas devem servir a todos, sobretudo garantindo que todos tenham o mínimo necessário para uma vida digna. Então, nós temos aí um segundo bloco, nós já falamos nesta última palestra, falamos sobre a destinação universal dos bens e a propriedade privada, como a propriedade privada é um instrumento para realizar essa destinação universal dos bens. E deve ser um instrumento adequado, isto é, quando ela é bem promocionada e bem orientada, isto é, quando não são alguns poucos que se apropriam de demasiada quantidade desses bens e deixam os outros à míngua, ou até exploram a mão de obra, quando sabemos que é o trabalho, a grande fonte de apropriação de bens para a maioria das pessoas. Através do trabalho, eles se mantêm e constituem seus pequenos patrimônios. Então, temos este segundo bloco sobre a destinação universal dos bens e a opção profissional pelos pobres. A igreja chama a atenção, isso desde há muito tempo, desde os padres da igreja, de que aqueles que nada têm, ou pouco têm, devem ter uma atenção especial
por parte da igreja e por parte de todos os responsáveis pela administração dos bens materiais, tanto privados como públicos. O princípio da destinação universal dos bens, isto é, os bens se destinam a todos, ao bem de todos, requer que se cuide com uma particular atenção os pobres, aqueles que se encontram em posição de marginalidade ou, em todo caso, das pessoas cujas condições de vida impedem um crescimento adequado. Vejam isso. Isso na África acontece muito, na Ásia. Aquelas populações imensas que foram sempre muito marginalizadas, não receberam chances de se formar, de se educar, e que muitas vezes foram também pelas potências estrangeiras no colonialismo, foram praticamente submetidos, à mão de obra barata para servir a interesses, dessas grandes plantações, por exemplo, de amendoim, só para citar um desses produtos que na África havia países que produziam havia imensas plantações de amendoim, assim como café e outros, plantações, onde trabalhavam essas pessoas, e que nunca saíram daquela condição de pobreza e dependência, porque os donos viviam não sei onde, lá na Europa, eram os proprietários daquelas imensas terras e daquelas imensas riquezas, que eram do povo lá e que foram por eles apropriados, dentro dessa ideia do colonialismo, de que a missão civilizadora do branco em cima daquelas populações. A esse propósito deve ser reafirmada com força a opção preferencial pelos pobres. Isso já declarou o Papa João Paulo II em Puebla, em 1979. Diante de toda essa situação de pobreza e exploração também, nós temos que olhar para os mais pobres. E o Papa afirma a opção preferencial pelos pobres. O Papa João Paulo II disse isso. Muita gente diz, não, isso é invenção da teologia da libertação. Não é verdade. A teologia da libertação sempre pregou isso. Mas o Papa Francisco disse a opção preferencial pelos pobres é evangélica e é necessária. Temos que ter uma atenção muito especial a todas essas camadas populares que são ou pobres ou são exploradas. Trata-se de uma forma especial de primazia na prática da caridade cristã e também diria da justiça, na prática das nossas responsabilidades sociais. A atenção de Jesus aos pobres era constante e prioritária, como revelam os evangélicos. Basta a gente ler, ou como Jesus tratava do mundo dos pobres. O cuidado dos cristãos pelos pobres inspira-se no Evangelho e refere-se tanto à pobreza material, claro, ela é fundamental, se não tem nem o que comer, como a numerosas formas de pobreza cultural, espiritual, psicológica e religiosa. Nós temos outras formas de pobreza e todos nós sabemos como elas às vezes são tão determinantes também para a pobreza material. O cara que é analfabeto, o cara que não tem um mínimo de consideração em relação à própria sua pessoa e à sua família, está desagregado, está e também psicologicamente está deprimido, como é que essa pessoa vai conseguir os bens de que necessita para uma vida digna? São louváveis todos os esforços, diz a doutrina da Igreja, para superar a pobreza, e é preciso colocar-se em guarda contra as posições ideológicas e de messianismos. Nós não fazemos isso por ideologia, para aderir a esse ou aquele partido ou aquela ideologia, como é o socialismo, sei lá o quê. A doutrina da Igreja diz não, isso temos que fazer em nome da nossa fé, da nossa convicção, ou pelo menos em nome da nossa convicção humanitária, e que todos têm direito ao mínimo para uma vida digna e justa. E também messianismos, esse aí vai ser o salvador da pátria, Chávez que vai resolver os problemas da Venezuela. Não é verdade, e não conseguiu, e muito menos o Maduro, que está sendo um desastre para aquele país. Messianismos desse tipo não servem, tem que ser uma coisa muito partilhada por todo o povo, e não por uma minoria que se impõe agora com a força e com a violência. Os pobres ficam confinados e são confiados a nós. E sobre essa responsabilidade seremos julgados por Deus. Nós temos que ter um olho muito especial para com esse mundo da pobreza. A destinação universal dos bens exige que a propriedade privada sirva para atender às necessidades das pessoas, sobretudo dos pobres. Implica também em que se promovam políticas de inclusão social. Vejam,
Essa é uma outra coisa importante que o poder público deve ter em mente. As políticas de inclusão social. Criar a possibilidade das pessoas gerarem a sua própria renda. Né? Existem os cursos técnicos, cursos de formação tão importantes no Senai, Senac e outras entidades que no Brasil assumiram isso e fazem isso muito bem. Permitam as pessoas adquirirem uma competência e ter, então, poder gerar viver disso aí. E para os que mais necessitam, os pobres que são já sem forças, idosos, doentes, para esses tem que ter outra forma, que são as políticas de compensação social, né? Então, existe a renda mínima, como já falamos, né? Na exortação apostólica Evangelii Gaudium, o Papa Francisco considera a inclusão social dos pobres uma das grandes questões que me parecem fundamentais nesse momento da história. Diz o Papa Francisco, no Evangelii Gaudium, no número 185, no Evangelii Gaudium de 2015. Junto com a questão da paz e do diálogo social, né? Nós temos esses três grandes temas, as grandes questões do mundo moderno, diz o Papa, que é a paz, o diálogo social e a inclusão social dos pobres. Em seu discurso no Encontro Mundial dos Movimentos Populares, o Papa Francisco já manteve 3 desses encontros. Nesse encontro que ele realizou em Santa Cruz de la Sierra, aqui em Bolívia, no dia 9 de setembro de 2015, o Papa Francisco afirmou o seguinte: o destino universal dos bens não é um adorno teórico e retórico da doutrina social da Igreja, é uma realidade anterior à propriedade privada. A propriedade, sobretudo quando afeta os recursos naturais, deve estar sempre em função das necessidades das pessoas. A propriedade deve estar em função das necessidades das pessoas. E estas necessidades não se limitam ao consumo. Os planos, diz o Papa, os planos de assistência que acodem a certas emergências deveriam ser pensadas apenas como respostas transitórias. Nunca devem substituir a verdadeira inclusão, que é a inclusão que dá o trabalho digno, livre, criativo, participativo e solidário. É pelo trabalho que tem que ser feito a grande inclusão. Existem as outras formas quando necessário, mas devem ser formas compensatórias e secundárias. E às vezes e também transitórias, até que a pessoa já consegue se pôr em pé muito bem, agora você se vira, né? Pessoas que devolvem o cartão da Bolsa Família. Seguia um dos ministros, o primeiro que nós tivemos, muito bom, eu estava no Conselho Nacional naquele tempo, ele dizia, olha, nós já nesses 4 anos conseguimos que 600 mil pessoas entregassem, devolvessem o seu cartão do Bolsa Família. Eu não preciso mais. Eu agora achei trabalho, agora estou tendo meu salário, eu não preciso mais Bolsa Família. Isso é isso que deveria ser. Isso acontece muito pouco, infelizmente. Não deveria ser mais, né? Porque é uma medida compensatória, deveria ser transitória, né? E não para toda a vida. Porque isso para alguns virou uma aposentadoria precoce. Recebe Bolsa Família, recebe mais cesta daqui, cesta básica dali, e vai fazer o quê? Vou trabalhar? Não. Então, isso não pode acontecer, né? É um desvirtuamento de uma coisa justa que seria atender aos mais necessitados em situações especiais. E de maneira transitória, né? É necessário prestar atenção à dimensão social e política da pobreza. Não se dê como caridade o que é devido a título de justiça, diz a Apostólica Actuositatem, um dos documentos da Santa Sé, número 8. Né? Não se dê como caridade o que é devido ao título de justiça. Né? Às vezes as pessoas foram mal remuneradas ou as pessoas foram privadas de direitos. Né? Então, isso não pode. A primeira coisa é você cuidar que todos tenham os seus justos direitos atendidos. Né? E não virar caridade aquilo que é questão de justiça. Função social da propriedade. Nós vamos então agora ver esse segundo bloco para o dia de hoje, falando dessa função social da propriedade. Essa é uma parte assim central da doutrina da Igreja sobre a propriedade privada. A propriedade privada é algo justo. É uma forma concreta de distribuir os bens, fazer as pessoas ser laboriosas, começar a se interessar, produzir, trabalhar, dar de si. Isso não é fácil às vezes. A pessoa não se jogar as cordas.
Por isso, a propriedade privada é uma forma justa, diz a Igreja, de distribuir os bens. Mas ela não se pode tornar em pretexto do enriquecimento de alguns às custas de outros. Então, diz a doutrina social da Igreja, né? Ensina que a função social pesa sobre toda a propriedade privada. Quer dizer, toda a propriedade privada deve ter uma função social, fazendo referência frequente às exigências imprescindíveis do bem comum. Então, essas exigências do bem comum, essas exigências podem ser assim resumidas. Quais são as exigências do bem comum em relação à propriedade? Ninguém deve ter os bens como sendo apenas próprios, só ele, só dele, mas como comuns quanto ao uso. A propriedade privada é um direito de posse, de gestão, mas não exclusividade de uso. Se você tem imensas terras e você quer ficar só... Peraí, você é o administrador dessas terras, mas tem que pô-las à disposição daqueles que podem nelas trabalhar, gerar a sua renda e o seu sustento, para que possam ser úteis também a outros. Não se pode prescindir dos efeitos no uso dos próprios bens e recursos. Isso é um tema importantíssimo da doutrina da Igreja sobre a propriedade. Não se pode prescindir dos efeitos no uso dos próprios bens e recursos. Por exemplo, o desperdício, né? Eu tenho bens, eu deixo estragar, deixo perder, jogo fora, porque é meu, faço o que eu quero. Não, senhor. Tu não pode fazer o que tu queres dos bens, que também tem uma função social, pode servir a outros. Então, não destrua e não deixe ociosos os bens que podem servir a outras pessoas. Este é o ensino da Igreja. Esse é o ensino de Jesus Cristo. Não é justo manter ociosos os bens possuídos, sobretudo os bens de produção. Não estamos falando das joias, claro, joias é uma outra forma de você acumular riqueza, mas os bens de produção, né? Quando você tem capital, quando você tem bens materiais, você tem terras, você tem hoje em dia, sobretudo, a tecnologia, né, que pode produzir, não deixar ocioso esse bem. Mas é preciso confiá-lo a quem tem o desejo e a capacidade de fazer produzir esses bens, né? Você é o dono, muito bem, tem uma parcela depois do lucro e tal, mas ponha as coisas à disposição, ponha esses bens a produzir, põe esses bens a render nas mãos de quem é competente e tem a capacidade e o desejo de fazê-las render. A função social abrange também os frutos desses recentes progressos no campo científico e tecnológico. Como eu dizia, hoje o grande desenvolvimento está se dando na área da tecnologia, né? Nós sabemos disso, na área da comunicação, na área dos bens virtuais e dos bens de gestão, e de tantas coisas, né, na área da informática, que nós sabemos hoje, né, são essas redes sociais, né, o comércio eletrônico hoje em dia está crescendo enormemente, né, que são tudo novas formas de você gerir esses bens. Mas faça isso em benefício de todos, né, faça todos participar, né, da produção desses bens e dos resultados que você gera. Cabe uma responsabilidade especial aos empreendedores, né? Aos empresários cristãos, que nós vemos, existe uma associação chamada Associação ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, no Brasil e no mundo, são 30 países onde está presente essa entidade. O que ela propõe? Que os empresários sejam empreendedores de verdade, olhando o bem comum. Ele olha, sim, para render o seu capital, tem que gerar lucro, mas não deve ser o empreendimento, em primeiro lugar, não deve explorar o trabalhador e deve dar participação, sim, à sociedade. Por exemplo, pagando os impostos devidos. E também gerando riqueza, desenvolvendo, criando novos empregos, novos postos de trabalho, né? E cuidando da sua sustentabilidade, né? No Rio Grande do Sul nós temos esta ADCE funcionando em Porto Alegre, e ela já está agora entrando no 8º FAS, que é o Fórum Anual de Sustentabilidade. Por quê? Eles viram a necessidade de que os empreendimentos têm que cuidar do ambiente, têm que cuidar de sustentabilidade no campo econômico, no campo social e no campo ambiental. São áreas muito importantes a serem consideradas em qualquer empreendimento. Então, os empreendedores
devem usar a sua capacidade empresarial para garantir a sustentabilidade econômica, política e socioambiental e promover o desenvolvimento com justiça social. Cristãos e pessoas de boa vontade são chamados a preocupar-se, segundo a palavra da igreja, preocupar-se com a construção de um mundo melhor e a cuidar da terra, nossa casa comum, diz Evangelii Gaudium, do Papa Francisco, 2015, Alegria do Evangelho. Para o empenho de organizar a economia e promover o bem comum, diz o Papa Francisco, temos um instrumento muito apropriado no compêndio da doutrina social da Igreja, cujo uso e estudo eu vivamente recomendo, diz o Papa. E na encíclica Laudato Si, a última encíclica do Papa sobre o meio ambiente, Francisco associa o uso social dos bens a uma ecologia humana, que por sua vez é inseparável da noção do bem comum, princípio esse que desempenha um papel central e unificador da ética cristã. Temos sempre que olhar que o bem material individual e a propriedade privada sirva também aos outros, a um bem-estar social de todos. Os bens fundamentais, o bem comum, pressupõe o respeito pela pessoa humana, enquanto tal, com direitos fundamentais e inalienáveis, orientados para o seu desenvolvimento integral, diz esta mesma encíclica do Papa, Laudato Si. Essa exige que a criação de dispositivos de bem-estar e segurança social e desenvolvimento de grupos intermediários, aqueles grupos que gestionam esses bens em benefício de todos, entre elas, claro, as empresas e também as organizações comunitárias, que são a economia solidária, e também as cooperativas. Uma boa cooperativa bem organizada é uma ótima coisa que a igreja apoia muito. Exige também a aplicação dos princípios de subsidiariedade, com destaque para a família, que todos tenham a participação ativa na produção desses bens, não sejam uns poucos que centralizam tudo. Requer ainda a paz social, a segurança e a justiça distributiva. E eu termino com essa observação sobre no plano internacional, exigem-se também ações neste plano internacional para quebrar as barreiras de monopólios, afirma o Papa João Paulo II, centésimos anos, que impedem ou dificultam o exercício da função social da propriedade. São essas barreiras alfandegárias. Vejam hoje como está reacendido essa discussão toda, sobre a nível de comércio mundial. Ao criticar a falta de ética na gestão das finanças, na crise de 2008 e 2009, foi um outro fator que gerou muitos problemas, muito desemprego, aí Bento XVI escreveu o seguinte: as finanças, depois de sua má utilização, que prejudicou a economia real, voltem a ser um instrumento que tenha em vista o desenvolvimento. Então, as finanças não podem ser autônomas. Não pode criar um setor financeiro que gera riquezas em cima simplesmente de juros e de especulação na Bolsa. Isso é um desvio tremendo da economia, diz o Papa. E acrescenta, os operadores das finanças devem redescobrir o fundamento ético da sua própria atividade. Então, caros ouvintes, estamos chegando ao final deste novo bloco que nós falamos sobre a propriedade privada e sobre o uso adequado dos bens, a função social da propriedade. E por isso eu concluo com esse pensamento do Papa João Paulo II, que na sua fala já em Puebla, falava da hipoteca social. Sobre toda a propriedade pesa uma hipoteca social. E no documento de Puebla, também ele voltou ele repetiu isso, como nos ensina João Paulo II, sobre toda a propriedade privada pesa uma hipoteca social. A propriedade compatível com a destinação universal dos bens é, acima de tudo, um poder de gestão e administração. Propriedade privada significa gestão e administração dos bens que estão sob os meus cuidados, que, sem excluir o domínio, não o faz absoluto nem ilimitado.
Somos gestores dos bens, não donos absolutos. Pense nisso, meu caro ouvinte, enquanto nós então pedimos também que Deus inspire não só cada um de nós, no seu pequeno âmbito, mas sobretudo os empreendedores cristãos, que eles sejam responsáveis e saibam fazer correto uso dos bens que Deus colocou em suas mãos, em benefício de todos, de toda a sociedade, especialmente dos mais pobres. E que peçamos a bênção de Deus para a nossa vida, para a nossa missão, invocando a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.